Hoje quem vai estar trazendo a explicação da palavra, a exposição da palavra, é o presbítero Natan. E eu vou passar agora a palavra para o presbítero Natan, que é o nosso presbítero mais novo, né? E tem sido um privilégio trabalhar com eles e vamos prestar atenção, os irmãos que... Vou pedir aos irmãos que não saiam, que a gente fique aqui atento à exposição da palavra. Amém? Boa noite, igreja. Com grande alegria, estou aqui nessa noite, pela primeira vez pregando para a quarta igreja. Para mim é uma grande honra. E se eu parecer que eu estou um pouco nervoso, é porque eu estou nervoso mesmo, não é por qualquer outra coisa. E que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, no capítulo 20, e vamos ler dos versos 11 a 15. Apocalipse, capítulo 20, dos versos 11 a 15. Leiamos todos juntos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Deus. Sabemos que tu és santo, que tu és justo, que tu és generoso e és grande, Senhor. Diante de ti nos prostramos, ó Pai, e clamamos por misericórdia. Que o Senhor nessa noite venha nos trazer a tua palavra, ó Pai, apesar das minhas limitações, apesar do nervosismo, que a tua mensagem seja proclamada nessa noite, ó Pai, e que possa encher nossos corações, transformar nossas mentes, ó Pai, e nos fazer semelhantes a Ti. Eu peço em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, irmãos, o país inteiro tem acompanhado, estarrecido, desde o dia 25 de janeiro, as consequências do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. Vocês conhecem a história, vocês têm visto as notícias, e foi uma verdadeira catástrofe, deixando centenas de mortos e milhares de pessoas afetadas direta e indiretamente. Eu não quero me ater aqui em dados do acidente, culpados, descasos das autoridades, etc. Não é o nosso objetivo nessa noite, não quero tratar disso, mas uma questão que chamou a atenção nesse fato, nos primeiros dias, foi quanto à sirene de alerta que infelizmente não tocou. Por seus motivos, ela foi engolida pela lama, no caso, e não pôde tocar. E faz-se a pergunta, quantas vidas teriam sido salvas se a sirene não tivesse tocado? É uma tragédia sem precedentes, eu diria. E graças a inovações tecnológicas, hoje muitas tragédias podem ser evitadas através de alertas semelhantes a esse, que, enviados a tempo, podem evitar ou diminuir impactos de alertas com alertas de furacões, de tsunamis, alertas de terremoto. A finalidade desses equipamentos é emitir um sinal para que as pessoas possam buscar abrigo e fugir para um local seguro a tempo.
Sobre o texto que acabamos de ler, esse juízo descrito em Apocalipse 20, Cristo ele nos tem dado sinais de alerta há mais de 2000 anos sobre isso. Então, assim, já há muito tempo estamos sendo avisados daquilo que vem. E lá em Marcos, no capítulo 9, de 47 e 48, os dois versículos, Marcos 9, 47 a 48, Jesus nos dá um desses alertas. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar, e eu gostaria que deixasse aberto, que depois nós retornaremos nesse texto. Marcos 9, 47 a 48. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino dos céus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Em Mateus 7,13, Jesus diz: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram nela. E antes dele, João Batista também avisou muitas vezes, quando ele diz: quem vocês pensam que são para fugir da ira de Deus? Ou em outra hora ele diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O alerta ele já foi dado. Mas pararam para pensar, meus irmãos, que as pessoas evitam falar sobre o que acontecerá após a morte? Geralmente as pessoas preferem acreditar que no final todos serão perdoados e todos irão para o céu, felizes, como anjinhos voando. E, como dizem, todos os caminhos levam a Deus, certo? Sim, todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade, a gente acabou de ver no texto anterior que os mortos viverão, o mar devolverá os seus mortos, a terra devolverá os seus mortos, e todos estarão diante de Deus. E agora a questão é, como você gostaria de estar diante de Deus? Como um filho, sendo testemunha do que acontecerá, ou como réu, diante do juiz? Não é confortável, meus irmãos, a ideia de que você terá que prestar contas a Deus. Por isso essa noção de que Deus julgará a todos vem sofrendo ao longo dos séculos tentativas de negação e de diminuição. Dessas tentativas surgiram doutrinas que acabaram ganhando grande aceitação por parte da população comum, tanto também de estudiosos. E essas doutrinas a gente vai conhecer um pouco mais rapidamente sobre elas aqui nessa noite, no sentido de alerta e orientação e no sentido de entendimento da palavra exposta. Uma doutrina muito antiga é a doutrina da reencarnação. Você acredita que a alma é eterna e que você passará por ciclos de reencarnação para se purificar dos seus pecados, até que um dia você esteja puro e possa ir para o céu. Ela se originou no hinduísmo e foi difundida no Ocidente através do espiritismo. É um processo obrigatório até que o espírito não precise mais reencarnar. Isso se dá quando ele se torna espírito puro. Essa doutrina ela é duramente contestada por Hebreus 9, 27. Eu vou ler, os irmãos depois podem ver em casa. Hebreus 9, 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto... E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pensar dessa forma é atribuir ao homem o poder para salvar a si próprio, e portanto anula o sacrifício de Cristo. Portanto, essa doutrina não é compatível com a base do cristianismo. Dentre disso também, nós temos a doutrina do purgatório, que crê que existe um estado intermediário onde as pessoas sofrem por seus pecados para depois irem ao céu. Essa doutrina ela é defendida até hoje pela Igreja Católica, e nela consta o seguinte: os extremamente maus, eles vão direto para o inferno. E aqueles que são grandes benfeitores, ou às vezes reconhecidos publicamente como santos, eles vão direto para o céu. Daí que vem essa expressão: fulano de tal é tão bom que vai direto para o céu. E o restante das pessoas comuns passa muito ou pouco tempo purgando por seus pecados, para depois irem para o céu.
Essa doutrina teve início no Concílio de Florença, em 1439, e posteriormente foi associada à questão das indulgências, que começaram a se defender com fins financeiros, de que se você pagasse financeiramente por um ente querido seu que havia morrido, você consegue diminuir as penas do purgatório dele. E isso foi o gatilho que desencadeou as reações que originaram a Reforma Protestante, que os irmãos têm conhecimento. E quanto a essa doutrina, nós temos Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tanto à reencarnação quanto ao purgatório, o exemplo do ladrão que foi crucificado junto com Jesus, ele contesta as duas doutrinas numa única passagem. Gostaria que os irmãos abrissem Lucas 23, de 39 a 43. Lucas 23, de 39 a 43. Eu vou ler em voz alta, os irmãos acompanham. Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo, não depois de pagar pelos seus pecados ou depois de algumas reencarnações. O tempo que Cristo fala para ele é hoje. E percebe-se, irmãos, como essas doutrinas elas vêm sutilmente querendo diminuir aquilo que foi falado na primeira passagem, da questão do julgamento de Deus. Quanto a isso, a gente caminha na nossa exposição e vamos para o universalismo. O que é o universalismo? O universalismo ela nega a existência do inferno, ou em algumas linhas acredita que o inferno durará um tempo limitado, e que no final todos serão salvos, de alguma forma. O inferno ele é incompatível com o amor e a bondade de Deus, segundo as doutrinas universalistas. Deus em algum momento salvará todos os homens. Eles creem que existirá futuramente uma nova redenção, um novo plano de salvação para aqueles que foram condenados ao inferno. Essa doutrina foi criada por teólogos liberais que desconsideram a inspiração e a inerrância das Escrituras. Ela é tão absurda que foi rejeitada pela igreja em 543 d.C. e até hoje é considerada heresia pelas três principais correntes do cristianismo, que é o catolicismo, o protestantismo e o catolicismo ortodoxo. E eu gostei muito de uma frase do reverendo Leandro Lima, que ele fala sobre esse assunto, que ele fala: somente se o pecado do homem não for tão terrível como a Bíblia descreve, e somente se o sacrifício de Jesus for algo sem valor, é que o universalismo poderia ser viável. Percebe-se o impacto disso no plano redentivo de Cristo? E aí, caminhando mais um pouco, a gente vem para a doutrina da aniquilação da alma. Essa doutrina é defendida pelas testemunhas de Jeová e pelos adventistas, com algumas variações entre eles. E parte da visão de que todos os perdidos no inferno serão exterminados, que o inferno ele é para consumação, para aniquilação final. É interessante como Deus provê as coisas, porque justamente acabou citando esse assunto na aula do presbítero André hoje de manhã. Surgiu uma breve conversa sobre esse assunto. E a doutrina do aniquilacionismo, ela crê que poderiam até queimar por algum tempo as pessoas, variando de acordo com os pecados. Uns ficam mais tempo, outros menos tempo, e depois são
completamente exterminados. Aqui vamos abrir um parêntese, irmãos. Não nos cabe determinar como será o futuro. Se Deus decidir aniquilar os ímpios, Ele o fará. Ele tem poder para isso, Ele pode. E não nos cabe questionar isso. Porém, de uma perspectiva bíblica, é difícil sustentar essa tese. Porque eu sei que é um tema difícil, eu sei disso, e que talvez até gostaríamos que isso acontecesse. Mas o que a Bíblia nos indica é que aqueles que não estiverem com Cristo passarão a eternidade sendo punidos no inferno. Há um número muito grande de passagens bíblicas que falam sobre isso, sobre o inferno. Há pelo menos 50 textos, segundo alguns especialistas, que falam diretamente do inferno. Jesus foi o que falou mais sobre o inferno em toda a Bíblia. Mas vamos nos ater a 2 textos que falam sobre a duração dessa punição, ditos pelo próprio Cristo. Um deles é aquele que a gente abriu no começo em Marcos 9, 47 e 48. Eu vou ler novamente para vocês. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Atente ao verso 48, onde não lhes morre o verme, e nem o fogo se apaga. O verme aqui, ele está dizendo quanto a sofrimento interior, seja ele visceral, ou, por exemplo, uma dor de estômago, uma dor no fígado, ou uma dor mental, angústia, sofrimento psicológico. E o fogo, ele trata do sofrimento exterior, o sofrimento físico propriamente dito. Só que ele trata que não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Quer dizer, isso passa uma sensação de que não terá fim isso. E no capítulo 25 de Mateus, Jesus volta a falar sobre esse assunto. Ele fala sobre a ocasião do juízo final. Aquela mesma retratada em Apocalipse 20, que a gente leu no começo. Quando Deus separará as ovelhas dos cabritos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso está dito em Mateus 25, verso 41. Logo à frente ele explica o que significa esse estado, no verso 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus chama o castigo dos ímpios de eterno e o compara com a recompensa dos salvos, que também é eterna. Aí você tem 2 termos, a palavra eterno usada duas vezes em uma mesma frase, meio que se equiparando um com o outro. Então, você para e questiona da seguinte forma: se o castigo dos ímpios não é eterno, como acreditam os aniquilacionistas, então a vida nos salvos também pode não ser eterna. Viram o tamanho da brecha que se deixaria aqui, meus irmãos, se examinarmos a Escritura dessa forma? Você coloca em xeque a salvação eterna, porque se você crê que a condenação não é eterna, no próprio texto te dá base para isso. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Como eu disse, é muito duro você pensar dessa forma, só que a Bíblia não nos dá base para sustentar de uma outra forma. De tudo que foi dito aqui nessa noite, queridos, uma coisa jamais pode ser esquecida. Ao contrário de que muitas pessoas pensam por aí, o sacrifício de Cristo não foi para nos salvar do diabo. Ele foi para nos salvar da ira de Deus. Nós, criados à imagem de Deus e para a glória dele, nos rebelamos contra ele, abandonamos Deus, nos esquecemos dele e priorizamos as coisas desse mundo. Não há como escaparmos da ira de Deus. Não é possível diminuir ou negar o juízo de Deus. E em Apocalipse 14, nos versos 10 e 11, temos uma ideia da dimensão dessa ira. Eu gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse 14, nos versos 10 e 11. Apocalipse 14, 10, 11. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar.
Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aí o texto diz claramente que, no verso 10, também esse beberá do vinho da cólera da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Então, infelizmente, meus irmãos, por esse caminho não terá fim. O sofrimento, ele é eterno. Aqueles que não têm Cristo, eles queimarão eternamente no fogo. É importante, quanto a esse cálice da sua ira, eu vi uma explicação do Don Carson, que ele explica o seguinte, que nos tempos bíblicos o vinho era uma bebida muito consumida, era muito comum. Naquela época não se tinha o suco como a gente tem, porque você não tinha processos de conservação e de pasteurização para que você tivesse suco por longa data. Você tinha que fermentar a fruta para que você pudesse conservá-la melhor durante um tempo. E as técnicas de fermentação e produção eram diferentes das de hoje. Eles não conseguiam manter um teor de álcool comum em todas as produções. E esse teor de álcool na produção de vinho ele era muito alto em um primeiro momento. O vinho ele era extremamente alcoólico e extremamente amargo. Então era costume se diluir o vinho na água, em porções de 1:3, 1:5 ou até 1:10. Essa expressão é chamada de vinho misturado. Tem alguns trechos na Bíblia, alguns em Jeremias e em Salmos, que trata sobre vinho dessa forma. Quando o autor de Apocalipse traz a expressão o vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, ele está afirmando que no dia do juízo final, toda forma de juízo de Deus, ele está explicando o seguinte, que nesse dia, o vinho da cólera de Deus será derramado sem mistura. E ele afirma que toda forma de juízo de Deus derramada sobre a terra até esse momento, e isso inclui a destruição de Sodoma e Gomorra, isso inclui o dilúvio, isso inclui o exílio de Israel, isso inclui as pragas do Egito. Tudo isso é apenas vinho misturado, é apenas cólera diluída para se tornar mais branda, comparado ao que virá no dia do Senhor. E Jesus nos adverte inúmeras vezes sobre isso. Vocês sabem por quê? Porque ele bebeu desse cálice. Em Mateus 26:39, Jesus ora pedindo para que se afaste dele esse cálice. Mas ele cumpriu a vontade do Pai. Como era predito em Isaías 53, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No verso 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Bebendo do cálice da ira de Deus, meus irmãos, Deus pagou o preço por nós, para podermos beber com Cristo do cálice da nova e eterna aliança. Não existe prova maior de amor que essa. Não somos tão diferentes do ladrão da cruz, que foi crucificado junto com Jesus. Não merecemos tanto amor. Nós somos incapazes de imaginar o peso de nossos pecados sobre Cristo. Diante do que foi exposto aqui, irmãos, fica o lembrete de que a sirene de alerta ela está em nossas mãos. Nós somos proclamadores da palavra. E não devemos nos acomodar, e eu me incluo nisso,
enquanto muitos de nossos próximos têm caminhado ao inferno. Não existe forma de abrandar a ira de Deus. Cristo é o único que é capaz de pagar pela ira de Deus. Nem todo o universo poderia aplacar a ira de Deus. E Cristo nos dá essa chance. Há tantos anos vem sendo dito isso. E não devemos nos acomodar. É cruel demais não avisar as pessoas. É desumano esconder o evangelho das pessoas. E se alguém aqui ouve essa mensagem pela primeira vez, ou ela fez sentido de alguma forma para você somente hoje, eu convido você a fazer uma mudança sincera de vida e a se render a esse Jesus maravilhoso que tanto ama, a ponto de aplacar e receber a cólera da ira de Deus derramada sem mistura sobre a sua vida. E com isso eu concluo o estudo nessa noite, meus irmãos. E que Deus tenha misericórdia de nós, nos chame a proclamar o Evangelho e nos chame ao arrependimento e à mudança de vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos por misericórdia, Senhor, porque nós não merecemos a Tua graça maravilhosa. Nós não merecemos, ó Pai, que o Senhor derrame tanto amor sobre nós naquela cruz, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a transformar os nossos corações, nos chama a uma mudança de vida, Pai. Não podemos viver segundo o nosso próprio entendimento e seguindo o nosso próprio rumo, Pai, com tantas pessoas por aí, ó Pai, sofrendo por não conhecer a Ti. Eu clamo, Senhor, que o Senhor venha a nos incomodar, quebranta nossos corações nessa noite, Pai, e que o Senhor venha a nos guiar no caminho do Senhor, e que venha o Teu reino, Pai. Aguardamos a Tua vinda, Senhor, em graça, em poder, em misericórdia, mas também em juízo, Pai. E que a Tua mão seja conosco. Em nome de Jesus, amém.